A história completa de Alexander, o Grande. A história de Alexandre, o Grande, é possivelmente a mais extraordinária da antiguidade. Nascido em 356 a.C., em Pela, na Macedônia, Alexandre herdaria o reino do seu pai Filipe II aos 20 anos de idade. Mas em apenas 13 anos de reinado, conquistaria um império que se estendia desde a Grécia até a Índia, alterando para sempre o curso da história universal. Ele nunca perdeu uma batalha. Seus generais o idolatravam. Seus inimigos o temiam. E quando morreu aos 32 anos em Babilônia, ainda estava planejando novas conquistas. Este é o conto de um homem que, antes de qualquer outro, compreendeu que a história poderia ser moldada pela vontade de um único indivíduo extraordinário. Capítulo 1. O Príncipe de Macedônia. Alexandre não nasceu em circunstâncias ordinárias. Sua mãe era Olímpia, uma mulher de ambições quase tão grandes quanto as de seu filho. Seu pai era Filipe II da Macedônia, um estrategista militar que havia transformado a Macedônia de um reino periférico em uma potência militar grega. O que é essencial compreender é que Alexandre cresceu em um ambiente onde a excelência militar e intelectual não eram meros ideais, eram expectativas absolutas. Seu pai começou a treinar Alexandre como um futuro guerreiro desde a infância. Mas foi aos 13 anos que seu destino intelectual mudou. Filipe contratou ninguém menos que Aristóteles, o maior filósofo grego da época, para ser o tutor de Alexandre. Durante 3 anos, Aristóteles ensinou ao jovem príncipe matemática, geometria, astronomia, biologia, filosofia e literatura. Estes anos de educação sob o gênio filosófico grego moldaram não apenas a mente de Alexandre, mas sua visão de si mesmo como um agente do destino. Enquanto aprendia filosofia, Alexandre também era treinado na arte da guerra. Seu pai levava-o em campanhas militares desde os 12 anos. Aos 16 anos, enquanto Filipe estava em campanha, deixou Alexandre como regente de Macedônia. Durante este período, uma tribo da região fronteiriça se rebelou. O jovem príncipe respondeu imediatamente, suprimiu a rebelião, destruiu a cidade rebelde e repopulou-a com macedônios. Esta decisão rápida e brutal estabelecia um padrão que permearia toda a sua vida. Nenhuma desobediência seria tolerada, e ação decisiva era a única resposta. Aos 18 anos, Alexandre participou de sua primeira batalha importante, Queroneia em 338 a.C. A batalha ocorria entre Filipe e uma coalizão de cidades-estado gregas lideradas por Tebas e Atenas. Alexandre comandava a cavalaria macedônica. Quando identificou uma fraqueza na posição inimiga, carregou implacavelmente com sua cavalaria, quebrando a formação grega. A vitória foi decisiva. Macedônia agora dominava a Grécia. Filipe havia conquistado o mundo grego através da força militar. Agora era o turno de Alexandre. Capítulo 2. O Rei Conquistador. Em 336 a.C., 2 anos após Queroneia, Filipe foi assassinado. As circunstâncias foram suspeitas. Alguns historiadores suspeitam que Olímpia, a mãe de Alexandre, estava envolvida, embora isto nunca fosse provado. Independentemente, Alexandre, com apenas 20 anos, tornou-se rei da Macedônia. Sua primeira ação foi consolidar o poder. Executou seus rivais potenciais na família real. Marcha para o sul da Grécia, onde várias cidades-estado consideravam revoltar-se contra o domínio macedônico, lembrou-as da superioridade militar que seu pai havia demonstrado. Quando Tebas se revoltou, Alexandre respondeu com brutalidade sem precedentes. Destruiu completamente a cidade, matou 30.000 habitantes e escravizou 30.000 mais. Esta ação teve exatamente o efeito que Alexandre pretendia. O resto da Grécia aceitou sua autoridade sem questionar. Ninguém mais se rebelaria. Agora, com a retaguarda segura, Alexandre podia focar em seu verdadeiro objetivo: conquistar o Império Persa. O Império Persa era a superpotência da antiguidade. Sob Dário III, estendia-se do Egito à Índia. Possuía riqueza incalculável, exércitos gigantescos e uma história de centenas de anos. Mas Dário não esperava que um jovem rei macedônico ousaria desafiá-lo. Quando Alexandre cruzou o Helesponto, atual estreito de Dardanelos, em 334 a.C., com um exército de apenas 35.000 homens, começava uma das campanhas militares mais incríveis da história. Capítulo 3. As Grandes Batalhas. A primeira batalha importante foi o Rio Gânico em 334 a.C. Alexandre enfrentou o general persa Memnon com um exército muito maior. Novamente, através da manobra tática engenhosa e liderança inspirada, Alexandre conquistou uma vitória decisiva. Perseguiu os persas em toda a Ásia Menor, conquistando cidades uma após a outra.
Cidades que haviam sido gregas centenas de anos antes sob Alexandre, o Grande agora eram novamente helênicas. Mas foi em Tiro que Alexandre demonstrou sua capacidade de superar obstáculos aparentemente impossíveis. A cidade de Tiro era uma potência fenícia construída em uma ilha no Mediterrâneo. Parecia inexpugnável. Nenhuma cidade poderia ser conquistada através do mar. Mas Alexandre, movido por uma teimosia que beirava a loucura, ordenou que seus engenheiros construíssem um dique através do mar. Por meses, soldados transportavam pedras, construindo uma ponte de quilômetros de comprimento. Tirians atacavam de navios, tentando destruir o dique. Mas Alexandre perseverou. Eventualmente, o dique foi completado, ele trouxe máquinas de cerco sobre ele, e a cidade caiu. Enquanto Alexandre conquistava no oeste, Dário finalmente se moveu com seu exército massivo. Em 331 a.C., os dois encontrarão-se na Batalha de Gaugamela, perto do atual Iraque. Dário trouxe um exército que historiadores estimam em 250 mil a 1 milhão de homens, números que, se verdadeiros, superavam em muitos 40 mil de Alexandre. Tinha carruagens equipadas com foices, elefantes de guerra, e a reputação de um império invencível. Alexandre fez o que havia feito em todas as suas batalhas anteriores, identificou o ponto fraco, e atacou com uma força concentrada que o inimigo não podia resistir. Vendo Dário em seu carro em meio ao exército, Alexandre formou sua guarda pessoal em Cunha Perta e cobrou diretamente em direção ao rei persa. Os persas foram incapazes de se reorganizar e resistir a este ataque. Dário fugiu. Seus soldados, vendo seu rei fugindo, fugiram também. Em uma hora, o maior exército conhecido da antiguidade havia desaparecido. Após Gaugamela, o Império Persa essencialmente cessou de existir como entidade política. Dário fugiu e foi eventualmente assassinado por seus próprios generais. As grandes cidades do Império caíram para Alexandre um após outro. Egito o recebeu como libertador. Em Mênfis, os sacerdotes egípcios homenagearam-no como um faraó, filho de Ra. Em Babilônia, o coração do Império Persa, a população se rendeu sem luta. Aos 25 anos, Alexandre era senhor de um dos maiores impérios que o mundo havia visto. Capítulo 4. O Conquistador Divino. Mas Alexandre não estava satisfeito com meramente conquistar territórios. Ele buscava significado cósmico em suas ações. Após entrar no Egito, viajou para o oásis de Siva para consultar o oráculo de Amun. O que exatamente o oráculo disse nunca foi revelado. Alexandre manteve segredo. Mas após sair do templo, a forma como tratava a si mesmo mudou. Começou a afirmar que era filho de Amun-Ra, o deus egípcio supremo. Isto não era uma afirmação de vaidade ordinária. Era uma tentativa de se posicionar como um ser semidivino, além e acima da humanidade comum. Esta transformação teve consequências. Alexandre começou a exigir que até mesmo seus próprios soldados macedônios se prostrassem perante ele em reverência, um costume persa e oriental que os macedônios achavam ofensivo. Seus velhos companheiros, os generais que o haviam seguido desde o início, resistiam. Mas Alexandre, bebido em poder e convicção de sua própria divindade, punha resistência com execução ou banimento. Seu relacionamento com seus companheiros nunca se recuperaria completamente. A conquista não era puramente militar. Era também cultural e econômica. Quando Alexandre capturam a capital persa Persépolis, saqueou a cidade de sua riqueza incalculável. O tesouro real, acumulado por séculos de domínio persa, foi carregado em suas cidades macedônicas. Mas também, em uma noite embriagada com seus companheiros, ordenou que o famoso palácio de Persépolis fosse incendiado. Uma estrutura de arquitetura incomparável que havia levado décadas para construir foi destruída em horas. Alguns dizem que foi um ato simbólico de vingança pelos ataques persas a Atenas séculos antes. Outros suspeitam que foi um sinal da crescente instabilidade psicológica do jovem conquistador. Alexandre, porém, não era meramente um destruidor. Era também um visionário que compreendia que para manter um império tão vasto, seria necessário fundir culturas. Casou-se com Roxana, filha da nobreza persa. Alguns relatos dizem que foi filha do rei persa anterior, e encorajou seus generais a casarem com mulheres persas também. Numa grande cerimônia em Susa, celebrou centenas destes casamentos. Era um ato extraordinário para a época, a tentativa de criar uma única civilização a partir de dois mundos. Capítulo 5. A expansão para o Oriente. Quando suas tropas expressavam fadiga e queriam retornar à Macedônia após conquistar o Império Persa, Alexandre recusava. Sua sede de conquista ainda estava longe de ser saciada. Marchou em direção ao Oriente, para a Índia, contra as armadas do rei Poro.
O rio Hidáspes, que precisava cruzar, era defendido por Poro com elefantes de guerra, criaturas que os macedônios nunca haviam enfrentado antes. Os cavalos macedônios, acostumados ao combate europeu, eram aterrorizados pelos elefantes. Novamente, porém, a genialidade tática de Alexandre prevaleceu. Ao invés de atacar o centro do exército de Poro, onde os elefantes estavam concentrados, atacou os flancos com suas melhores tropas. Os elefantes, enfurecidos e confusos, frequentemente pisavam em seus próprios soldados. Poro foi derrotado e capturado. O que é notável é que após vencer Poro, Alexandre não executou ou humilhou. Ao invés disto, perguntou a Poro como desejaria ser tratado. Quando Poro respondeu como um rei, Alexandre sorriu e restaurou seu reino, fazendo dele um aliado. Este episódio demonstra que sob a arrogância e a megalomania crescente de Alexandre, ainda havia uma compreensão de honra e um respeito pela excelência nos inimigos. Mas a Índia provou ser o fim da linha. Seus soldados, muitos dos quais já lutavam há mais de 10 anos, finalmente alcançaram o limite de sua resistência. A selva tropical era um ambiente completamente alienígena a eles. As doenças proliferavam. Pedir-lhe mais os levaria à rebelião aberta. Por primeira vez em sua vida, Alexandre foi forçado a aceitar uma derrota não militar, a derrota de suas próprias ambições diante da vontade de seus soldados. Capítulo 6. O retorno e a morte. O exército construiu uma frota no rio Indo e começou a longa jornada de volta. A viagem através do deserto do Golfo Pérsico foi horrível. Muitos morreram de sede e fadiga. Quando finalmente chegaram a Babilônia em 323 a.C., Alexandre havia perdido uma quantidade significativa de seu exército, não em batalha, mas para o tempo e a natureza. Mas em Babilônia, Alexandre estava doente. A causa exata é debatida: febre, malária, envenenamento, inflamação do intestino. Os historiadores discordam. O que é claro é que o homem que havia conquistado o mundo estava morrendo. Tentou participar de banquetes e continuar a governar. Seus médicos não podiam ajudá-lo. Sua mãe não estava ao seu lado para confortá-lo. No 10º dia de junho de 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre morreu. Segundo alguns relatos, suas últimas palavras foram: "Deixo meu império para o mais forte." O que ele quis dizer será para sempre um mistério. Mas a implicação era clara: sem ele, o império não teria coesão. E realmente, imediatamente após sua morte, seus generais começaram a lutar entre si pela porção do império. Dentro de uma geração, havia se desintegrado em vários reinos helenísticos. Capítulo 7. O legado imortal. Mas se o império político de Alexandre morreu com ele, seu legado cultural viveria para sempre. Alexandre havia fundado cidades em suas rotas de conquista. A mais famosa era Alexandria no Egito, que se tornaria um centro de aprendizagem e cultura que rivalizaria com Atenas. Nestes lugares, cultura grega se misturava com cultura oriental. Arte, filosofia e ciência fluíram de volta para o Mediterrâneo. O helenismo, como os estudiosos chamam a mistura de cultura grega com oriental, se tornaria o idioma cultural do mundo antigo por séculos. O impacto filosófico e intelectual foi igualmente profundo. Através da dispersão de ideias gregas para todas as terras que havia conquistado, Alexandre ajudou a criar uma verdadeira civilização mundial de proporções sem precedentes. Pela primeira vez, ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, seu próprio tutor, não eram apenas conhecidas em Atenas, mas em Bagdá, Cairo e além. A filosofia grega se tornou a base intelectual para o Islã medieval, o cristianismo e até mesmo a Renascença europeia. Economicamente, Alexandre criou a primeira verdadeira economia global da história antiga. Padronizou moedas e sistemas de medida. Criou rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo à Índia e à China. Mercadores podiam viajar de um lado de seu império para outro com um grau de segurança e padronização de lei que não seria visto novamente até o Império Romano. Seus generais, após suas mortes, dividiriam seu império e se tornariam reis de seus próprios reinos. O general Ptolomeu recebeu o Egito e fundaria a dinastia ptolemaica que duraria até a época de Cleópatra. O general Seleuco recebeu a Síria e a Ásia. O general Antígono recebeu a Macedônia. Mas apesar de suas diferenças políticas, estes reinos compartilhavam uma cultura comum, a cultura helênica que Alexandre havia plantado em seus conquistadas. Epílogo. A história completa de Alexandre, o Grande, não é apenas a história de um homem, mas da transformação de uma era inteira. Ele nasceu em um reino periférico e deixou um império que se estendia de 3 continentes. Ele nunca perdeu uma batalha importante. Seus soldados o seguiriam até o fim da terra.
Seus inimigos tremiam quando ouviam seu nome. E apesar de tudo isto, ele morreu aos 32 anos, sem ter nunca se sentado em um trono estabelecido ou construído um legado político durável. Mas talvez isto seja o ponto. Alexandre não foi um grande homem porque construiu instituições que durassem. Muitas delas não duraram. Ele foi um grande homem porque captou a imaginação de seus contemporâneos e de gerações subsequentes de uma forma que poucas figuras históricas jamais fizeram. 2000 anos depois de sua morte, as crianças ainda aprendem sobre ele. Seus métodos militares ainda são estudados. Seu legado cultural ainda nos influencia. Ele nos mostra que um indivíduo, se dotado de brilho extraordinário, coragem inquebrável e determinação inabalável, pode mudar o mundo. A história completa de Alexandre, o Grande, é a história de um homem que compreendeu isto e gastou sua vida breve mas brilhante tentando fazer exatamente isto. Fracassou em muitos aspectos, mas também sucedeu em formas que a maioria dos homens nunca poderia sequer imaginar. Inscreva-se em nosso canal para mais vídeos de documentários e histórias dos maiores personagens reais do mundo.